As Cruzadas e a Palestina. No vídeo de hoje, a leitura do capítulo 5 do livro Israel, de Herodes a Dayan, escrito por Abraão de Almeida e publicado na CPAD em 1983. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Após o ano de 1078, data da tomada de Jerusalém pelos turcos, todos os peregrinos europeus que milagrosamente conseguiam voltar à sua pátria narravam com lágrimas as terríveis desgraças dos cristãos orientais, sujeitos a terríveis perseguições por parte de um povo selvagem e cruel. Toda a Europa católica chorou as calamidades da Terra Santa e em todas as igrejas, os prelados, os bispos e demais autoridades eclesiásticas não cessavam de recriminar os turcos e de amaldiçoá-los por sua selvageria. Foi nesse triste estado de coisas que um homem chamado Pedro, o eremita, começou a se movimentar pela libertação da Palestina. Depois de visitar Jerusalém e chorar amargamente os males dessa cidade, aos pés do Santo Sepulcro, Pedro conferenciou longamente com o Papa Urbano II e este tomou sobre si a responsabilidade de convocar um concílio onde o assunto pudesse ser oficialmente tratado. A Primeira Cruzada. Sabiamente, o Papa escolheu a França para a sede do concílio, sabendo serem os franceses o povo mais belicoso da Europa. Era uma maneira disfarçada de honrar esse grande povo e aproveitar sua reconhecida bravura na grande e santa empresa. O grande concílio reuniu-se na cidade de Clermont no mês de novembro de 1095 e contou com a presença das principais autoridades eclesiásticas e civis de quase toda a Europa. Até a Igreja Oriental se fez presente com representantes de Jerusalém e outras cidades cristãs. Inicialmente, esse concílio procurou dar solução aos muitos problemas existentes entre as nações europeias, bem como aos sérios problemas religiosos surgidos com o antipapa Agberto. Em seguida, Urbano entregou a palavra ao cenobita Pedro, e este, vestido de sua conhecida capa preta e com lágrimas nos olhos, narrou com palavras penetrantes a tragédia dos cristãos orientais. O sucesso do eremita sobrepujou as mais otimistas expectativas. Secundando a pregação de Pedro, Urbano conseguiu um verdadeiro milagre. Depois de inflamar o espírito guerreiro da grande multidão de cavaleiros, senhores, barões, condes e prelados, disse ele: guerreiros que escutais, vós que procurais sem cessar vãos pretextos de guerra, alegrai-vos, pois, eis aqui uma guerra legítima. Chegou o momento de expiar tantas violências cometidas no seio da paz, tantas vitórias manchadas pela injustiça. Não se trata mais de vingar as injúrias dos homens, mas as da divindade. Se triunfardes, as bênçãos do céu e os reinos da Ásia serão o vosso prêmio. Se sucumbirdes, tereis a glória de morrer nos mesmos lugares onde Jesus Cristo morreu, e Deus não se esquecerá de que vos viu em sua santa milícia. Soldados do Deus vivo, escutai somente os gemidos de Sião. A eloquência de Urbano arrebatou a multidão até as raias do delírio. Um brado grandioso proferido por dezenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo ressoou várias vezes. Deus o quer! Deus o quer! Deus o quer! Acalmada a multidão, o Papa mostrou uma cruz que seria o sinal da Guerra Santa. Ela deveria ser levada nos estandartes, nas armas, nos ombros e nos peitos. Foi o bispo de Puy, Ademar de Monteville, o primeiro a receber a cruz das mãos do Papa. Vários outros prelados seguiram-lhe o exemplo.
Barões e cavaleiros esqueciam-se de suas próprias questões e juntos tomavam a cruz para combater na Ásia os inimigos de Jesus. A notícia da Guerra Santa espalhou-se rapidamente por toda a França e países vizinhos. O próprio Urbano dirigiu-se, ele mesmo, às principais cidades francesas para terminar sua obra tão felizmente iniciada em Clermont. Em todas as dioceses e paróquias, os bispos e os padres não cessavam de benzer cruzes para os fiéis que prometiam libertar Jerusalém. Durante todo o inverno, trabalhou-se exclusivamente nos preparativos para a grande viagem marcada para a primavera de 1096. Mal chegou a época tão ardentemente esperada da partida dos cruzados, estes se dirigiram aos lugares onde se deveriam reunir. A multidão dos cruzados oferecia uma mistura bizarra e confusa de todas as condições, de todas as classes. Havia mulheres armadas no meio dos terreiros, e a prostituição e as alegrias profanas apareciam no meio das autoridades da penitência e da piedade. Via-se a velhice ao lado da adolescência, a opulência ao lado da miséria. O capacete confundia-se com os capuchinhos, a mitra com a espada, o senhor com o servo, o patrão com os empregados. Perto das cidades e das fortalezas, nas planícies e nas montanhas, erguiam-se tendas e pavilhões para os cavaleiros e altares eram levantados às pressas para o ofício divino. Por toda a parte exibia-se um aparato guerreiro e de festa solene. De um lado, um chefe militar exercitava seus soldados. De outro, um pregador chamava a atenção de seus ouvintes sobre as verdades eternas. Aqui, o ruído de clarins, de trombetas, além o canto de salmos e de outras melodias. Desde o Tibre até o oceano, desde o Reno até além dos Pirineus, só se viam grupos de homens marcados com a cruz, jurando exterminar os sarracenos e antecipadamente celebrando suas conquistas. De todos os lados ressoava o grito de guerra dos cruzados. Deus o quer! Deus o quer! Outras cruzadas. A primeira leva, a partir para o Império Bizantino, foi a de Pedro, o eremita, composta por aventureiros e fanáticos, que durante a viagem massacraram os judeus de Metz, das cidades renanas, da Suábia, da Baviera e da Boêmia. A cruzada desenvolveu-se em meio à anarquia geral e foi em parte liquidada pelos búlgaros. Pedro, sem autoridade para evitar as brigas internas e as devastações, viu seus companheiros quase totalmente mortos pelos turcos. Na Cruzada dos Barões, um dos exércitos comandados por Godofredo de Bouillon e seu irmão Balduíno conseguiu chegar a Jerusalém em junho de 1099, mas na Cidade Santa encontraram uma oposição acirrada, comandada pelos fatímidas xiitas que no ano anterior havia tomado a cidade aos turcos sunitas. Mesmo assim, os cruzados entraram em Jerusalém a 15 de julho, quando promoveram massacres e devastações pelas ruas da cidade. Todavia, a partir de 1130, Zenge Atabeque de Mossul e seu filho Nureddin iniciam a união dos muçulmanos sírios para uma contracruzada e, como primeiro resultado, tomam Edessa em 1144. Esse revés levou à Segunda Cruzada, de 1147 a 1149, organizada visando a recuperação do território perdido, mas resultou num completo fracasso. A Terceira Cruzada foi convocada por Clemente III, dirigida por Ricardo I, Coração de Leão, da Inglaterra, por Filipe II, da França, e pelo imperador Frederico Barbarroxa. A contribuição imperial, no entanto, foi pequena. Após a morte de Frederico da Cilícia, em junho de 1190, as forças alemãs se dividiram e uma parte retornou à Europa. A política bizantina, muito hostil em relação aos latinos,
motivou a Quarta Cruzada, de 1202 a 1204, que foi comandada por Tybalt de Champagne, Balduíno de Flandre e Bonifácio de Montferrat. Os cruzados e os venezianos tomam Constantinopla em 1204. Em 1218, Honório III consegue reunir a Quinta Cruzada, inicialmente comandada por João de Brienne, rei titular de Jerusalém. Esta cruzada nada mais conseguiu senão a recuperação da Santa Cruz, que havia sido capturada por Saladino em 1187. Em 1227, Frederico II da Itália partiu com a Sexta Cruzada, mas, alegando mal-estar, retornou à Europa enquanto sua frota seguiu para Acre. Por essa razão, foi excomungado. Todavia, não se importando com isso, partiu novamente em 1228 e, no Oriente, usando mais diplomacia do que força, concluiu um tratado com o sultão Al-Kamil, 1229, obtendo Jerusalém, Belém, Nazaré, Sidom e outros lugares e 10 anos de paz. A Santa Sé considerou absurdo esse acordo e enviou uma cruzada papal contra os territórios de Frederico na Itália, valendo-se da ausência dele. Finalmente, as duas últimas cruzadas, lideradas por Luís IX da França, canonizado mais tarde como São Luís, resultaram num completo fracasso. Na sua primeira expedição, que objetivava a captura de Damietta, o rei foi capturado em 1250 e mais tarde resgatado em troca de grande soma de dinheiro emprestada pelos italianos. Na segunda, durante o cerco de Tunis, em 1270, Luís IX morre e seu exército desolado volta à França. Além dessas 8 principais expedições, muitas outras se dirigiram à Terra Santa, destacando-se a Cruzada Alemã de 1197 e a Cruzada das Crianças de 1212. Mesmo depois da queda dos últimos sítios cristãos no Oriente, a ideia de cruzada não desapareceu completamente. Exemplo disso é a expedição que resultou no desastre de Nicópolis em 1396. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.